Olá, meninas! Esse é o macacão que iremos aprender a fazer nesse vídeo. Vocês vão ver que é muito rápido e fácil. Até quem não tem nenhum conhecimento em corte e costura vai conseguir fazer essa peça. E o legal dessa peça é que está super em alta, tanto o macacão quanto o couro. Para você imprimir o molde e ver tudo o que foi usado nesse projeto, entre no meu site alfinetadasdamoda.com.br. Se você quiser saber como fazer esse macacão, é só continuar assistindo ao meu vídeo. Então, ó, eu já passei a costura, já preguei as duas palas, as duas golas da nossa parte das costas, tá? Agora a gente vai separar essa parte e a gente vai fazer a nossa parte da frente. Agora, lembra aquela parte, a número 41, que a gente tinha separado? Agora a gente vai precisar dela e de alfinete. Nós vamos pegar a nossa parte da frente, aquela que a gente juntou com as laterais, tá? A gente vai pôr certinho. Aí, a gente vai pegar essa parte 41 e a gente vai pôr aqui, ó, o lado direito sobre o avesso, tá? Vai pegar pelo ombro, tá? E vai juntar os ombros, certinho aqui na marcação do nosso carbono, os dois ombros. Na marcação do carbono. Tá? Viu que a gente fez isso? A gente fechou, então, os dois ombros com alfinete. A gente vai pegar essa costura aqui, tá vendo que tem a costura aqui, que a gente juntou a parte lateral com a parte das frente. A gente vai pegar essa costura, a gente vai juntar assim, ó. Tá vendo? Ó. Ó, assim, ó. E vai alfinetando. Junto com essa parte 41 aqui, tá? Então, a gente vai alfinetando aqui, ó. Então, ó, agora eu já alfinetei, tá? Já alfinetei os dois ombros e as duas laterais. Agora, a gente vai passar uma costura na máquina pra prender os ombros e aqui essas laterais. Aqui a gente pode passar na beiradinha, só pra segurar mesmo, tá bom? O nosso forro que a gente fez. E quando a gente vira do lado certo, ela fica assim, tá? Que é aquele efeito que parece que você tá com duas blusas, né? Uma por baixo e uma por cima, tá bom? Então, agora eu vou passar na máquina e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, eu já fiz a costura, já uni os ombros. E aqui, então, ficou assim, tá vendo, ó? Tá? Ficou assim, então. Se você quiser passar esses acabamentos aqui no overlock, você pode passar, ou pode passar no seu ponto zigue-zague da sua máquina, ou você pode deixar assim mesmo, tá? Agora, o próximo passo, a gente vai juntar a parte da frente com a parte das costas. Então, a gente coloca o lado direito pra cima das costas, com o lado direito para baixo. Sempre o lado direito do tecido com o lado direito, tá vendo? E então, agora a gente vai unir os ombros, tá? A gente vai unir aqui os ombros, vai alfinetar os dois ombros e as duas laterais. Eu vou alfinetar e já volto para mostrar para vocês. Então, ó, eu já alfinetei os dois lados da nossa blusa e os dois ombros aqui em cima, tá? Então, eu vou passar uma costura na máquina e eu vou passar também na overlock aqui pra deixar meu acabamento já pronto. Se vocês quiserem passar, vocês podem passar, como eu sempre falo. Se vocês preferirem não passar, não precisa, não tem necessidade, porque esse tecido não desfia, tá? Então, eu vou passar e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, tá aqui
tá? Já tá praticamente pronta a parte de cima do nosso macacão. Eu já passei a costura aqui, ó. Já passei a overlock também, ó. Já fiz os acabamentos, tá? Ó, ficou assim por dentro. Tá certo? Agora, o próximo passo é a gente montar as nossas mangas. Então, a gente separa essa parte. Nós vamos pegar as nossas mangas, certo? Então, aqui, ó, a gente vai pegar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, vai juntar. E a gente vai passar uma costura pelas bordas da parte de baixo da nossa manga, tá? Então, tá aqui alfinetado, a gente vai alfinetar as duas e a gente vai passar uma costura, tá bom? Eu vou passar e eu já volto pra mostrar pra vocês qual é o próximo passo. Então, tá aqui, eu já montei as minhas duas mangas, tá? Vocês estão vendo o alfinete? Porque eu passei a costura, só que o meu tecido, ele não dobra, ele não é maleável. Então, eu coloquei uns alfinetes só pra ficar mais fácil pra mim dobrar, tá? A minha manga. Então, eu fiz isso com as duas, tá vendo? Ó, eu já peguei, já preguei, tá? Agora, o próximo passo é colocar a manga na nossa blusa. Primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar a nossa manga no meio, pra gente achar o meio da nossa manga. Tá? Então, você faz assim, dobra, ó. E aí, você coloca um alfinete aqui, ó, aonde... Ó, você dobra ponta com ponta e acha o meio e coloca um alfinete pra marcar. Aqui é o meio da nossa manga. Por quê? Eu não sei se vocês observaram, mas essa manga não é uma manga inteira, tá? Ela vai em um viés embaixo. Então, a gente vai pegar essa parte aqui e a gente vai colocar o meio com a parte superior aqui, ó. Então, a gente pega o meio, aqui, tá vendo? Onde a gente marcou o meio, e a gente alfineta aqui, ó. Tá? Pra prender. E a gente alfineta até o final da nossa manga, ó. Então, ó, eu já alfinetei a manga aqui, tá vendo? Ó, como é que ficou. Eu virei do lado certo pra vocês verem. Ó, então, a gente acha sempre a metade da manga, a gente começa colocando pelo ombro, tá? Porque essa manga, ó, ela não vem até aqui, tá? Aqui a gente vai colocar um pedacinho de viés depois. Então, a gente fez isso. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui por dentro, tá? Pra pregar a nossa manga aqui, tá? Eu vou fazer isso, então, nos dois lados. E eu volto pra gente colocar, então, um viés. Bom, então agora a gente vai estar colocando o viés na nossa manga, tá? Nessa parte aqui de baixo. Bom, no caso do meu viés, esse tecido, mesmo que eu passe ele no ferro, ele não vai ficar. Então, o certo é você vincar você vai cortar o seu tecido no tamanho que ficou aqui da parte da sua manga, tá? E aí, você vai vincar ele no meio. Eu vou fazer com a unha mesmo, só pra mim ter uma marcação aqui pra mim, tá? Mas, se o seu tecido for mais maleável, você passa no ferro. O meu não tem como mesmo, então eu vou fazer assim. Tá? Depois que eu dobrei, que eu vinquei ele no meio, tá? Eu abro, tá vendo? Ficou um vinco aqui. Eu vou fazer uma dobrinha até o meio desse lado e do outro lado. E vou tentando marcar com a mão mesmo. Como eu disse, você pode passar no ferro se o seu tecido for mais maleável, que fica bem mais fácil. E do outro lado a mesma coisa. Vendo? A gente vai fazendo assim e vai marcando. Tá? Tem uma seguidora minha, a Lívia, ela tinha pedido pra me ensinar a pôr viés em blusa, né? No caso, eu vou fazer ainda o vídeo colocando viés em blusa,
Mas aqui já fica a dica, tá, Lívia? Ó, pra você colocar o viés, se você quiser aprender, ó. Então, é só a gente fazer assim. Então, meu viés já tá pronto. Eu vou dobrar ele no meio, vou fechar ele. Tá vendo? Ele ficou assim. E aí, você vai acertando aí, tá? Vai vir aqui. E vai começar a colocar o nosso viés. Você dobra ele. E coloca aqui nessa parte do meio e alfineta. Outra coisa também, é melhor você alinhavar, tá? O viés. Fica bem mais fácil na hora de costurar. É muito simples, gente, fazer o viés, tá? Existe viés pronto já pra comprar. Só que daí é mais difícil você achar na cor do seu tecido, igual principalmente, né? Então, você pode fazer também, e já é um jeito de você baratear o seu projeto, né? Então, você só vai, ó, você vai dobrando de um lado, dobrando do outro. Você vai colocando aí. Se você passar com ferro, ele é facinho de encaixar. O meu, como não tem como eu passar no ferro, é um pouquinho mais chato de colocar. Mas também é muito simples, gente. Aí, quando chegar aqui, eu coloco a minha manga pra cá. E eu vou continuar subindo esse viés até um pouco acima, tá vendo? Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Tá? E aqui do outro lado da mesma forma. Vai dobrando o seu viés e encaixando ele aqui na manga, tá? E a gente vai fazer isso dos dois lados da nossa manga. Ó, quando chegar aqui, a gente dobra a manga pra fora e continua subindo na costura, tá? Pra ficar um acabamento bonito. Outra coisa que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Referente a tecido, tá? Já me perguntaram, eu recebo bastante e-mails das pessoas me perguntando sobre tecido que eu uso, que eu não falo e tal. Eu sempre falo lá no meu site, tá tudo explicadinho os tecidos que eu usei em cada projeto, tá? O que eu não faço é ficar divulgando tecido, tá? Porque tecido é uma coisa muito pessoal. Então, você pode gostar desse tecido, fulano pode não gostar. Então, o tecido eu acho que fica a seu gosto. Você vai lá e escolhe o tecido que você quiser usar no seu projeto. Aí você tem medo de, vamos supor, ah, não vai ficar algum caimento legal e tal. Então, você vai fazer o seguinte, se você tem dúvida e não tem nenhum conhecimento sobre tecido, quando você for comprar o seu tecido, você pergunta pra moça que ela vai saber te informar. Eu vou fazer um macacão e eu queria saber que tecido que eu posso usar pra ficar com caimento legal, tá? Aí ela vai te informar. Nas lojas de tecido elas já têm um conhecimento, então elas vão informar pra você. Mas para você, a prova de que caimento não é, caimento é tudo, mas o tecido tal não vai ficar com caimento legal é esse projeto aqui que eu tô fazendo pra vocês, né? Que esse tecido aqui, essa imitação de couro, ele não tem caimento, tá? Então, o tecido fica muito a critério de cada um. Por isso que eu não fico divulgando tecido, nem marca, porque isso é gosto de cada um, tá? Feito isso, tá vendo como é que ficou? A gente vira a manga, ó, vai ficar assim. Vai ficar um acabamento bem bonitinho, tá vendo? Agora, a gente vai passar uma costura bem rente pra pregar esse viés aqui, tá? Então, eu vou passar na máquina e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, então eu já preguei o viés nas minhas mangas, tá? Agora, o próximo passo pra gente já terminar a parte superior do macacão é colocar os botões, tá? A gente vai precisar de 2 botões, aí fica da sua preferência, tá? Como é que a gente vai pregar os botões? Eu já ensinei a pregar botão, mas eu vou ensinar vocês a fazer a marcação, tá? Vocês vão colocar aqui a blusa certinho, tá? E aí, vocês vão fazer uma marcação com uma caneta que saia depois, tá, gente? Aqui é onde vocês vão colocar o botão pra fechar, tá? Então, um botão meu vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui, certo?
Então, eu vou pregar os meus botões, tá? É só linha na agulha, tá? Eu já ensinei a pregar no vídeo da camisa. Se você quiser aprender, procura aqui nos meus vídeos que lá eu tô ensinando como é que prega certinho o botão, tá? Então, eu vou pregar os botões e eu já venho pra mostrar pra vocês como é que ficou com os botões pregados. Então, tá aqui, tá? A nossa blusa, eu já preguei os botões, como vocês podem ver, tá? Agora, a gente vai separar essa parte, tá? Que a gente já terminou, então, a parte de cima do nosso macacão, tá? Então, agora a gente vai separar essa parte e a gente vai começar a trabalhar com a parte de baixo do nosso macacão, certo? Então, tá aqui a parte da frente e a parte das costas do nosso macacão, a parte inferior, que é a parte da calça, tá? Vocês podem ver que eu usei dois tecidos diferentes, como na parte de cima. Então, agora o próximo passo é fechar as pences do nosso macacão, tá? Então, vamos fechar as 4 pences que ele tem, certo? Ele tem tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E eu fiz essa costura lateral, é muito simples, no meio das pernas. É só você fechar as pences e seguir até embaixo, até a barra, com uma costura reta, tá? Se você, olha, vocês podem observar que eu fiz da pence até a barra, essa costura, tá? Isso daí não tem nenhuma função para dar acabamento, nada. É só uma função estética mesmo para ficar mais bonito, tá? Então, se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não precisa fazer, que não vai dar diferença nenhuma no caimento do seu macacão, certo? Então, o bolso eu também já deixei ele pronto, porque o bolso é muito simples, gente. Eu já ensinei vocês a fazerem bolso, procure aqui nos meus vídeos que tem um vídeo, no vídeo da camisa eu tô ensinando como é que põe o bolso, tá? A única diferença é que esse é triangular embaixo, e o que que eu fiz? Em vez de eu colocar um bolso em cada perna, eu cortei os 2 bolsos e sobrepus um em cima do outro, passando uma costura nas laterais só para prender ele na perna, para dar um acabamento mais moderno, tá bom? Isso foi o que eu fiz, você não precisa fazer assim, tá? Se você quiser fazer de outro modelo, um bolso em cada perna, vocês podem fazer. No caso desse bolso, como ele já chama muita atenção, eu não vou colocar nas 2 pernas, tá? Eu vou estar deixando somente em uma perna. Mas como eu disse, fica a critério de cada um, certo? Agora, o próximo passo da nossa calça é colocar os bolsos na parte da frente da nossa calça, tá? Então, pra gente estar colocando o bolso, a gente coloca a nossa parte da frente com o avesso virado para cima. A gente vai pegar a parte do nosso bolso, não o fundo do nosso bolso, tá? A parte de cima do nosso bolso, tá? A gente coloca lado direito com lado direito na parte arredondada, tá? E a gente vai colocar alfinete nessa parte pra gente estar costurando, tá? Então, é só a gente alfinetar essa parte. No bolso, a gente coloca daí a parte do fundo, a gente pega a parte do fundo e a gente coloca direito com o direito do tecido e alfineta o lado arredondado, tá? Do nosso bolso. Aí, a gente vai fazer isso e vamos alfinetar, então, até embaixo. Então, o nosso bolso ficou assim, tá vendo? Ele ficou alfinetado, tanto desse lado quanto do outro lado. E agora, a gente vai passar uma costura na máquina dos 2 lados, tá? E a gente vai fazer isso nas 2 pernas da nossa calça. Então, eu vou fazer isso, eu vou passar essas 2 costuras nas 2 pernas da minha calça. E eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o nosso bolso, tá? Então, tá aqui, tá? Eu já costurei o nosso bolso, tá? Eu já preguei ele. Ele já ficou certinho na nossa calça, como vocês podem ver, tá? Agora, o próximo passo é a gente unir as barras da nossa calça, tá? E aí, a gente já vai pregar o bolso na parte das costas da nossa calça. Pra gente tá unindo a nossa calça, a gente coloca sempre o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, certo? Eu também já ensinei a fazer isso no meu vídeo de calça. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no meu vídeo de calça com elástico, que lá eu tô explicando certinho.
Então, a gente vai começar a alfinetar pelo cavalo sempre, tá? Da nossa perna para não dar defeito. Então, a gente vai alfinetar todo o lado do cavalo até a parte de baixo da barra, tá? Eu vou alfinetar tudo e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou alfinetado. Então, tá aí, eu já alfinetei esse lado, tá? Agora eu vou alfinetar o lado do bolso, tá? E a gente vai alfinetando. Começa pela parte de cima e vai alfinetando, tá? Lembrando que a parte do cavalo a gente não vai fechar agora, tá? A parte do cavalo fica aberta para depois a gente unir as nossas peças. E aí, quando chega aqui na parte do bolso, a gente vai seguindo normal a marcação do carbono, como vocês podem ver que eu estou alfinetando, tá? E aí, quando chegar aqui nessa parte curva do bolso, aí a gente vai acertando, tá? Você vai ver quando você começar a alfinetar aí, que a gente começa a acertar e dá certo no final, tá? Parece que não vai dar certo, mas dá certo sim. Só toma cuidado para não costurar a parte de trás do bolso, senão você vai ter que descosturar isso depois, tá? Mas é só você ir acertando aí da melhor forma, olha, do jeito que eu tô fazendo, que depois a gente passa a costura e o bolso fica certinho do outro lado, tá? Então, a gente alfineta, e aí a gente alfineta até a barra, tá? Então, eu vou alfinetar tudo, e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou tudo alfinetado, certo? Então, tá aqui a nossa perna da calça, ela já está toda alfinetada, tá? Agora é só a gente passar uma costura na marcação do carbono e fechar as laterais da nossa calça, prendendo o bolso e não esquecendo de deixar a parte do cavalo aberta, tá? A parte do cavalo a gente não pode fechar, senão depois a gente não vai conseguir unir as nossas peças, ok? Como vocês podem ver, eu já passei a costura dos dois lados, tá? Já fechei a perna da minha calça, certo? Eu já fiz isso com as duas pernas da calça. E agora, o próximo passo é unir as duas pernas para formar a nossa calça, certo? Eu também já ensinei a fazer isso. Se você tiver alguma dúvida, entra no meu vídeo aqui de calça, que eu já ensinei a fazer isso. Mas, enfim, né? É só a gente pegar, a gente vai colocar um lado do avesso e outro lado do direito. Esse lado que tá do avesso fica para cima, a gente vai pegar o lado da perna que está no direito e vai enfiar por dentro, deixando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, certo? Então, é só enfiar, como eu estou fazendo, e vai ficar assim no final. Aí, qual o próximo passo depois? A gente vai pegar e vai fechar agora unindo o cavalo das duas pernas, tá? A gente vai pegar o alfinete e a gente vai começar a alfinetar pela costura do cavalo, tá? Então, a gente coloca um alfinete. Agora, a gente vai alfinetar toda a volta do cavalo, tá? E depois a gente vai passar uma costura para unir as nossas pernas e formar a parte inferior do nosso macacão. Eu vou fazer isso e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, tá aqui, tá? Eu já passei a costura, eu já uni as pernas do nosso macacão, tá? Ficou desse jeito como vocês podem ver, ok? Agora, o próximo passo do nosso macacão é a gente unir a parte de cima com a parte de baixo dele, tá? É muito fácil, gente. A gente vai pegar a nossa blusa, então, que a gente tinha separado, tá? E a gente vai prestar atenção no seguinte, na hora de montar, a parte da frente, a parte da frente superior tem que ficar com a parte da frente inferior. Não vai me costurar isso errado, então presta atenção, tá? Então, a gente vai enfiando aí, tá? Desse jeito que eu tô fazendo. Tá? Sempre do lado do avesso, porque a gente vai passar a costura e essa costura tem que ficar no avesso, ok? Então, a gente vai colocar os alfinetes agora, a gente começa a colocar sempre na marcação do carbono, tá, gente? Então, a gente começa a colocar sempre nas costuras, tá? Começa pelas costuras laterais. E vai alfinetando, tá? Aí, alfineta toda a volta na marcação do carbono, tá? Depois de alfinetar, é só passar uma costura, tá? Então, eu vou alfinetar tudo, vou passar uma costura na marcação do carbono e eu já volto para mostrar para vocês
como é que ficou, ok? Então, tá aqui, a nossa peça já está pronta, tá? Eu já costurei, já uni as duas partes. Agora, o próximo passo é colocar o elástico no nosso macacão, certo? Então, o elástico é o tamanho da sua cintura, tá bom? Para ele ficar fofinho na cintura, tá? Então, eu já cortei aqui no tamanho da cintura da minha cliente, tá? No caso desse macacão, o correto seria eu usar um elástico preto. O meu elástico preto fino acabou. Então, eu vou colocar esse branco só para ensinar vocês, mas depois eu vou pegar ele e vou tirar e colocar um preto para ficar mais bonito. Se o macacão fosse para mim, eu deixaria o branco sem problema, mas como é para uma cliente, então vamos fazer as coisas certinhas, né? Então depois eu troco ele, é só para ensinar mesmo para vocês como é que a gente coloca o elástico. Então a gente vai enfiar a parte da blusa para dentro da calça, tá? Que eu acho mais fácil. A gente vai pegar o elástico, você vai colocar a ponta dele em uma das costuras laterais, tá? E vai alfinetar. Então, você alfineta a ponta dele. Você vai pegar, daí, a outra ponta, tá? Do elástico, e vai dar a volta na sua cintura, tá? E vai alfinetar a outra ponta junto com essa ponta que você acabou de prender, ok? Então, você alfineta. E aí, você vai pegar e vai achar o meio do seu elástico, ok? Você pega o meio do seu elástico e coloca na costura, na outra costura lateral, tá? E coloca um alfinete. Restaram duas partes do nosso elástico, tá? A gente vai pegar uma das partes e vai achar o meio novamente do elástico e vai colocar na costura das costas e vai colocar um alfinete. Achei o meio e fiz a mesma coisa que eu fiz nas laterais. Coloco o alfinete. E na outra parte, a mesma coisa, tá? Eu vou achar o meio e colocar na costura da nossa parte da frente, tá? Depois de feito isso, agora eu vou ensinar vocês a pregarem o elástico na máquina, tá bom? Então, agora, vamos para a máquina costurar. Então, agora, você coloca o ponto zigue-zague na sua máquina para costurar elástico, tá? Aí, então, a gente vai pegar um dos alfinetes que a gente colocou, de preferência aquele com as duas pontas, e vai colocar o pezinho no pezinho da nossa máquina. Vai abaixar o pezinho e abaixar a agulha, tá? Enfia a agulha. Aí você tira o alfinete, tá? Você vai pegar e vai costurar para prender o seu elástico, certo? Depois que você prendeu ele, você vai achar o seu próximo alfinete e vai esticar o seu elástico, tá? Ele tem que ficar reto no tecido, ele não vai franzir, é só para ele ficar reto. Então, você estica ele até o próximo alfinete e costura, tá? Disso, você vai achar o seu próximo alfinete, vai esticar de novo e vai costurar. E você vai fazendo isso a volta toda do seu elástico, até prender ele inteiro, tá? Então, eu vou fazer isso e eu já volto pra gente dar continuidade no nosso macacão. Então, tá aqui, o nosso macacão já está terminado, essa parte, tá? Eu já preguei o elástico nele e ficou desse jeito, tá bom? Como vocês podem ver, olha. Tá? É sempre importante pregar o elástico na parte de baixo, porque o acabamento fica melhor na hora que você virar a blusa, o elástico vai para baixo, então é sempre bom você pregar ele na parte de baixo, certo? Agora, o próximo passo do nosso macacão é a gente fazer a barra, certo? Mas vamos lá então. A barra, eu já passei a overlock, mas se você não tiver passado overlock, você vira ela duas vezes, tá? Eu, no caso, como passei overlock, eu só vou virar uma vez e vou passar uma costura na minha marcação aqui, ok? Eu vou fazer isso e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o nosso macacão finalizado. Então, é isso, meninas. Está aqui o nosso macacão finalizado, tá? Ele já está todo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto nosso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários
Ou se vocês quiserem mandar por e-mail, entra lá no meu site e entra no contato, alfinetadasdamoda.com.br. Pode deixar as dúvidas que eu respondo para vocês, ok? Disponível para vocês baixarem o molde em tamanho real. E também lá tem todos os materiais que foram usados nesse projeto. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo projeto.